Olá, meus irmãos. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção de sempre. Hoje o Evangelho nos traz, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e que tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos, acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça de Deus, a justiça divina, pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem o fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. O Evangelho então vem nos advertir que muitas vezes temos o costume de julgar as situações da vida somente com os nossos olhos do terra a terra. Como se pode julgar as coisas de Deus com os olhos materiais ainda, com os nossos pensamentos espirituais adormecidos? Pois é, o Evangelho vem nos deixar claro isso. Só existe morte prematura em caso de suicídio, direto ou indireto. Do contrário, não há morte prematura. Não é porque desencarna criança que aquela desencarnação é prematura. Aquilo tinha uma hora certa de acontecer. Foi programado desta forma na espiritualidade. E conforme o Evangelho já nos advertiu em outras situações, será que não seria egoísmo nosso querer que uma pessoa que já se libertou do seu compromisso permanecesse só pelo nosso capricho? Só para nos fazer feliz? Não seria muito egoísmo da nossa parte pensar desta forma? É como se nós quiséssemos que um prisioneiro que já passou por toda a sua pena, já se libertou dela, queremos que ele continue preso em sua cela. Isso não é um egoísmo muito grande da nossa parte? Então vamos, conforme diz o Evangelho, pensar um pouco além do terra a terra, nos desvencilharmos do pensamento tão pequeno que temos. Nós somos seres espirituais e, conforme disse, a nossa consciência espiritual ainda está adormecida. Mas não é quando desencarnamos somente que essa consciência espiritual se desperta. Não. Quando nós procuramos nos espiritualizar, nós conseguimos perceber melhor as coisas de Deus. O Espiritismo materializou os espíritos justamente para que espiritualizasse os homens que, com o pensamento tão material, tão materializado, estavam pendendo para o materialismo, pensando que o corpo era somente uma máquina que, ao terminar sua energia, morria para sempre e não existia mais nada. É assim que os homens pensavam na época de Kardec. E por isso que o Espiritismo foi necessário naquela época, ou melhor, chegou naquela época,
e naquele momento. Ou seja, reforçando o que disse o Evangelho, tudo o que disse no Evangelho, tudo que acontece na nossa existência tem uma razão de ser. E essa razão de ser, provindo de uma inteligência que é muito superior à nossa, então tudo o que acontece vem de uma sabedoria imensa, muito além da nossa compreensão. Então que possamos estar sempre gratos a Deus pela oportunidade que tivemos de estar com aquele ser querido, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o nosso filho, porque vemos crianças ainda desencarnarem, 3, 5, jovens de 20, e isso acontece não prematuramente. Estava programado para que fosse assim. E as cartas que Chico Xavier recebeu, muitas delas eram desses jovens que desencarnaram em tenra idade, e as mães estavam desesperadas, porque na maneira de imaginar delas, seu filho tinha um futuro pela frente, tinha uma faculdade brilhante quase terminando, ou tinha acabado de cursar um ensino superior que lhe garantiria uma fortuna. Era a maneira de pensar, ou seja, é a nossa maneira de pensar. A gente pensa somente isso do nosso filho. Nós temos que pensar que nosso filho tem que se tornar um cidadão de bem. Não importa se ele tenha que trabalhar na roça ou de servente pedreiro, mas que ele seja um cidadão digno. Não importa a fortuna ou a miséria que ele venha a ter, que ele seja uma pessoa de bem, que ame seu próximo. É isso que nós, pais, devemos passar para os nossos filhos. Muita paz a todos.